Então, nós vamos dar início ao estudo de hoje do livro Vereda Familiar. Hoje nós vamos pegar o capítulo 7, a liberdade conjugal, tá? Capítulo 7, a liberdade conjugal. Então vamos lá. Nós falamos, né, do marido, da esposa, né, do casamento na semana passada, no áudio passado. E nós vamos falar hoje a respeito da liberdade conjugal, ainda nessa área, né, falando da vida de casados, que não é uma coisa fácil, né, é um desafio de mudança, tá? Então isso é muito importante. Vamos lá. Ela começa dizendo, então, que são poucas as pessoas que adentram as experiências do matrimônio no mundo, portando as noções reais do empreendimento ao qual se ajustam. Tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. É, isso mesmo, tá certo. Quer dizer, são poucas as pessoas, né, que adentram o matrimônio, portando as noções reais do empreendimento. Quer dizer, os significados que a gente dá, os mais diversos significados, eles não correspondem ao significado real do casamento, né, da experiência conjugal do matrimônio, né. Então, ela fala aqui, são poucas as pessoas que adentram o casamento, as experiências do matrimônio no mundo, portando as noções reais do empreendimento ao qual se ajustam, né? Então a gente busca o matrimônio através a gente dá significados mais diversos, mas não os reais, né? Considerando os disparates educacionais, como as distorções emocionais e a bagagem de conquistas intelectuais e morais dos seres, não será difícil admitir-se a quantidade de problemas sérios, de dramas dolorosos ou de aberrações grotescas a incidirem na contextura das ligações esponsalícias. Você vê que ela coloca de uma maneira bem forte aqui, né? Que, considerando os disparates emocionais, como as distorções, os disparates educacionais. Quer dizer que muitas vezes o marido, a esposa, vem de uma realidade doméstica, vem de uma realidade familiar, que se vivencia uma educação bastante precária, bastante questionável, né? Às vezes o marido ou a esposa já vem de uma família educacionalmente bem complicada, né? Como as distorções emocionais. A pessoa já vem também trazendo, né, Ju? Já vem trazendo certos problemas emocionais, certo modo de lidar com as emoções que não é compatível com o equilíbrio, né? Então já vem para o casamento com isso, né? E a bagagem de conquistas intelectuais e morais dos seres, não será difícil admitir-se a quantidade de problemas sérios, de dramas dolorosos ou de aberrações grotescas a incidirem na contextura das ligações esponsalícias. Quer dizer, ela fala assim, olha, a gente não dá para ficar espantado observando como que as pessoas adentram o casamento. Não dá para a gente ficar espantado com esses dramas dolorosos, aberrações grotescas, problemas sérios, porque é apenas continuação daquilo que se tem cultivado na vida de solteiro, dentro da sua própria família, né? A Ju está dizendo aqui, ou buscando no casamento o imediatismo do equilíbrio que pretendeu ter a vida toda na casa dos pais. Muitas pessoas até fogem de casa, né? Através do casamento, né? Não é uma coisa interessante, né? Às vezes é a única alternativa que a pessoa encontrou, mas pode não ser a melhor, né? Porque sempre que a gente tenta resolver os problemas através da técnica da fuga, a gente tende a reproduzir as mesmas dificuldades no nosso ambiente familiar. Existe uma tendência muito forte
da gente, nós inconscientemente, nós passarmos a transferir aqueles problemas para a nossa experiência doméstica, né? Para a nossa família. Então, é importante a gente aprender a resolver as coisas, a enfrentar os problemas, né? Ao invés de fugir deles, né? Então vamos lá. É recomendável que os candidatos ao casamento, não obstante as faixas de sensações e de alinhamento às quais se entregam, se esforcem por manter acesa a lucidez e o autoquestionamento, por meio do qual se avalie cada um, dando-se conta das condições superiores ou inferiores para semelhante empresa. Então aqui a Teresa de Brito está falando, olha, tudo bem, não obstante as faixas de sensações e de alinhamento, né, onde a gente fica alheio a certos problemas, preso a certas sensações, não obstante isso, vamos fazer uma análise, né, vamos manter a lucidez, o autoquestionamento, por meio do qual se avalie cada um, dando-se conta das condições superiores ou inferiores para a semelhante empresa. Então ela está dizendo aqui para a gente entrar na experiência do casamento conscientes, tá? Conscientes. Tá, eu tenho essa dificuldade, eu tenho aquela virtude, né? Eu tenho aquele potencial, mas eu tenho aquela limitação. Como é que eu vou fazer com isso no casamento? Não é? Como é que eu vou administrar? Como é que eu vou lidar com essas minhas condições no casamento? Ela está falando para a gente fazer essa análise, né? Essa reflexão aqui. Inadmissível que os partícipes da formação doméstica, quando adultos, não façam valer essa prerrogativa. Estão vendo? Quer dizer, ela fala, olha, é inadmissível que nós, né, que vamos participar da formação doméstica, não façamos valer essa prerrogativa. Quer dizer, não utilizemos esse recurso que nós possuímos. Nós temos que utilizar, né? Buscando o amadurecimento de si mesmos, na luta pela superação dos seus modos e gostos, que põe em perigo a instituição do casamento. Tá, pessoal? Então, modos e gostos que põem em perigo a instituição do casamento. Então, às vezes a pessoa traz certos gostos, né, certos modos, e ela faz, não, esse aqui é o meu jeito, eu sou assim, porque eu já faço isso faz muito tempo, eu gosto de fazer isso, né, eu gosto de tomar uma cervejinha todo dia, quando eu chego em casa, né, já está praticamente alcoólatra já, né, não fica sem a cervejinha todo dia, né. Não, mas é só um copo, é só 2 copos, é só uma latinha, é só uma garrafa, é só um... Não é? Os costumes ditos banais, né? Exatamente. O Dudu, e pensa que de casado vai ser igual. Verdade, Dudu. Né? Quer fazer tudo igual, né? Não vai em casa sem passar, né? Sai do trabalho e vai pro bar, no happy hour lá. Né? Não, porque eu sempre fiz assim e tal, né? E vai. E quando chega lá em casa já está meio torto já, né? Isso tudo parece uma coisa tão assim simples, né? Só que dia após dia, atitude após atitude, vai minando as nossas resistências morais, até físicas, né? Vai imprimindo mudanças no nosso comportamento para pior. Vai imprimindo associações mentais com espíritos que se afinizam com esse gosto ou com esse modo de ser, né? A Maria aqui, Elia, se a gente não souber respeitar o outro do jeito que ele é, não viveremos bem, mesmo porque somos diferentes, mas aos poucos vamos nos moldando, né? O problema, Maria, é que eu acho que às vezes em alguma situação se respeita demais o outro do jeito que ele é, né? Às vezes se respeita demais, né? E se deixa, na verdade, ser conivente com os
os maus hábitos do outro, né? Se torna conivente. Até o respeito, a tolerância, isso aí também não dá para ser de modo absoluto, né? Então, chega a hora, Maria, mas você sabe que a hora, muitas vezes, ela chega mais rápido quando a gente não fica tão passivo, viu? A hora, muitas vezes, chega mais rápida, né? Quando a gente é mais ativo, né? Quando a gente enfrenta mais certas situações, né? A gente não adota a posição de fragilidade, de inocência, né? Muitas vezes a hora chega mais rápido, mais rápida, né? Então nós temos que avaliar isso também. Como diz a Joana de Anjos, a gente acaba sendo pusilânime. Achando que é virtude, a gente acaba sendo fraco moralmente, aceitando situações que nós não precisaríamos aceitar, né? E às vezes a gente deixa até que essas situações atravessem décadas e décadas. E às vezes até por falta da gente ter um pulso um pouco mais firme e falar, olha, negão, desse jeito não dá, hein? Ou você toma jeito aí, ou a situação vai complicar. Né? O Dudu, quando solteiro era um anjo, quando casado vira um cão. Aí vem as brigas feias do casal, que quando solteiro ele ou ela eram só amores e tal, né? Então, a gente tem que analisar, né, o que nós talvez estejamos falhando, né? E acabamos dando margem, muita margem para o outro falhar também. A gente vai dando corda para o outro falhar, para o outro se enforcar, né, como a gente diz, né? Então também não dá, né? Vamos ver aqui. Só um pouquinho aqui. Tá. Os cônjuges, em sua grande parte, não percebem que na associação conjugal uma alma não se funde à outra, não se funde com a outra. Né? Então aqui é importante, os cônjuges, em sua grande parte, não percebem que na associação conjugal uma alma não se funde com a outra. Isso aqui é muito importante. Tá? Nós não nos fundimos, nós não vamos nos tornar uma só carne, um só corpo, a não ser através do filho, né, que vai surgir através do relacionamento, vai surgir uma criança, então, né, era dois, agora vai surgir mais um, tudo bem, nessa visão pode até ser, mas não no sentido psicológico, tá? Podemos até ter objetivos comuns, podemos ter metas coletivas, familiares, conjugais, mas cada um continua a ter a sua individualidade, seus sonhos, né? Os seus objetivos pessoais. Isso é muito importante também. Por quê? Porque nós precisamos lembrar quem somos. Nunca nós podemos nos esquecer quem nós somos. Que sonhos temos, que necessidades temos, né? Nós temos que ter um contato com nós mesmos, conosco mesmo, né? Com a nossa realidade. E sem que isso interfira negativamente no casamento, pelo contrário. Isso até ajuda no relacionamento. Porque quando eu sei quem sou, o que quero, e o outro também, há uma tendência muito maior de nós vivermos melhor. Né? Ok. A Maria, mesmo porque ali estamos de passagem, não somos donos de nada, exatamente. Isso mesmo. Né? Nenhum nem outro, né? Nenhum nem outro. Então, pelo menos nós temos que saber, temos que ser donos de nós mesmos, né? E aí nós precisamos nos posicionar, né? Dentro do que queremos, do que não queremos, do que aceitamos ou não, tá? E quando eu não sei o que eu quero, não sei o que eu gosto, não sei o que eu preciso, eu aceito qualquer coisa. Qualquer coisa que falar, que fazer, eu aceito. Só que coisas boas e ruins, né? Então, deixa eu ver aqui. Os cônjuges, em sua grande parte, não percebem que na associação conjugal uma alma não se funde com a outra. Assim permanecerá cada qual com seus gostos e seus desgostos, caminho afora, no esforço que precisarão operar pela própria evolução.
tá? Então, cada um ficará com seus gostos e com os seus desgostos, né? Ela está falando aqui, né? Porque, ou seja, cada um vai continuar com a sua realidade. É intransferível, tá? As nossas conquistas e os nossos deméritos, os nossos problemas, os nossos conflitos são individuais. Então nós não poderemos transferir para os outros isso, tá? Os dois não se tornam um amálgama, contudo, unem-se numa concebível aceitação um do outro, sem que esse tenha o direito de exigir ou de impor ao outro seus conteúdos, seus interesses, suas paixões. Então, nós não temos o direito de impor ao outro os nossos interesses, os nossos desejos, as nossas paixões. Nós não temos esse direito. Mas também o outro não tem esse direito de fazer isso com a gente. Tá? É uma mão de dupla via. Tá? É uma mão dupla aí. Ok? Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não tenho direito de impor a ele, de não sei o quê, mas eu aceito tudo que o outro fala, tudo que o outro quer, tudo que o outro pensa. Não é? Então eu também não estou estabelecendo, né, essa relação de uma forma equilibrada. Né? Ao outro eu dou todos os direitos e a mim não me permito nada. Né? Então é preciso que haja uma relação mais parelha, né, mais justa, né? Val, o nosso direito vai até onde começa o direito do outro. E vice-versa, né, Val? Exatamente. Tá? Onde termina o meu direito, começa o meu dever. Como diz o Evangelho, né? No tópico que fala sobre o dever, né? Aí começa o meu dever de ficar quieto. Onde termina os meus direitos, começam os meus deveres, né? Muito bem. Às vezes a pessoa, a relação se torna tão assim, grudenta, tão simbiótica, né, que um não consegue fazer nada sem o outro. O outro não consegue fazer nada sem o um. Onde estão? Estão sempre os dois juntos. Né? Eu quero dizer assim, não tem problema de estar junto fazendo o que quiser fazer. Só que a questão é que você percebe que há como se fosse uma coisa só, uma dependência, né? E isso é muito ruim, porque nem sempre o horário de um, o horário de outro vai dar certo. Nem sempre o desejo de um, o desejo de outro serão os mesmos. Às vezes você vê a esposa está procurando um certo estudo, um certo trabalho, e o marido vai junto, só que vai contrariado, né? Mas por que tem que ir então, né? Cada um tem que saber aquilo que quer, né? Cada um tem que saber daquilo que precisa, né? Mas você vê que às vezes até um e outro não vão, porque o outro não pode ir, né? Isso eu não falo nem... Pode ser com relação a centro espírita, mas pode ser no mercado, pode ser qualquer coisa, gente. Tem pessoas que são extremamente grudadas, dependentes, né? Isso é meio complicado. A Ju, a vida realmente de casal é feita de renúncias, que é diferente de anulação. Então, aí que tá, Ju. Nós temos que negociar, né? Nós temos que aprender a negociar. Às vezes, a gente até abre mão do que a gente queria para satisfazer ao outro, para ajudar ao outro, né? E o outro também, de vez em quando, ele pode fazer isso, né? Então, é uma coisa assim, mas eu abro mão conscientemente do meu desejo para satisfazer o outro. Eu estou fazendo isso com consciência. Minha vontade, na verdade, é o meu desejo abrir mão do meu desejo, né? Para naquele momento satisfazer ao outro. Mas é interessante que isso seja uma mão dupla, né? Que o outro também tenha essa percepção, né? Senão fica uma mão única aí, né? Vamos lá então. A união conjugal é espontânea, restando considerar que cada um terá para com o outro compromissos dos quais deverá dar conta. Nós estamos falando aqui da liberdade conjugal, tá, pessoal? Da liberdade conjugal. Tá?
Então, como é que nós lidamos com a liberdade, né? Então, assim, se a gente vai estar junto nesse casamento, né? Nós entramos na experiência conjugal espontaneamente. Ah, Alexandre, mas eu não queria casar porque eu gostava de uma outra pessoa. Falar, ah, problema seu. Problema seu. Você acabou aceitando. Por que resolveu casar? Ah, mas porque eu fiquei com medo de não casar, pai, então. Mas quer ouvir o medo? Né? Quer ouvir o medo ao invés de ouvir o seu desejo, o seu coração? As pessoas acabam ouvindo o medo, a insegurança, não sei o que, né? Aí acaba entrando nessas frias aí. Olha que vê, tá lá enroscada, né? Eu falo assim, pessoal, não é para chocar não, mas as pessoas têm a mania de se eximir da responsabilidade. Quer dizer, escolhe as coisas. Ah, mas foi eu que escolhi. Mas aceitou. Aceitou. Ah, mas é porque todo mundo queria que a gente casasse. Todo mundo queria, mas é você que tinha que querer ou não. Não é todo mundo. Ah, mas é que eu não quis contrariar as pessoas. Mas a gente sempre tem que... A gente sempre vai estar contrariando alguém, pessoal. Né? A gente sempre vai estar contrariando alguém. Tá? Sempre vai ter alguém que não vai estar feliz com as nossas opções. Então a gente tem que aprender a falar não. Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Tá? Só que às vezes a pessoa quer ser boazinha, esse é o problema das pessoas muito boazinhas. Elas querem sempre agradar todo mundo. Só que acabam desagradando a si mesmas, né? Acabam desagradando a si mesmas. A Ju, quem vai dividir o copo da escova de dentro somos nós. Isso mesmo. E aí, né? Então. Depois quem que vai ter que pagar as contas, quem que vai ter que cuidar dos filhos, marido, não sei o quê, não é? É a pessoa. Não é o outro, não é a mãe dela, não é o pai dela, não são os irmãos, é a pessoa. Então é preciso que a gente esteja certo do que a gente está fazendo, que seja o nosso desejo, nossa opção, né? Consciente, né? Val, afinal quem vai suportar do outro é você, então quem tem que escolher é você. Tá? Então a gente escolheu espontaneamente, né? E a gente deve dar conta desse compromisso. Tá? Mas eu vou ter que ficar presa a isso até a morte, pai. Aí é outro papo. Aí é outra conversa. É você que sabe da sua vida, né? Se vai ficar com a pessoa até a morte ou se não vai, aí é você que sabe, né? O fato é que em algum momento você vai ter que assumir a sua responsabilidade pela sua vida. Em algum momento você vai ter que dizer, puxa vida, eu estou nessa, eu gosto, eu não gosto, eu amo, eu não amo, mas eu estou aqui porque eu escolhi. Tá, é isso que eu quero para mim? É assim que eu quero viver? Ah, mas eu não amo, eu não suporto a pessoa. Então, minha filha, né? Analise, tome suas decisões, se quiser ficar junto, fique, mas que seja, né, assumindo a sua responsabilidade, né? Se quiser separar, é uma opção de cada um, né? Cabe a cada um saber o que faz da própria vida. Até porque, senão depois a gente vai colocar a culpa nos outros, né? Ah, eu não queria separar, tal fulano me falou para separar, eu não queria. Então assuma, né? Assuma o desejo que tem, né? Assuma os resultados, né? E seja feliz, busque a felicidade, né? Dentro ou fora do casamento, no sentido de estar junto ou não, né? Então, a Orquídea, tem pessoas que acham que se dizer não vai passar a imagem de mal. Então, existe esse problema cultural, né? A gente associa muito você saber o que quer, falar sim, falar não, com ser uma pessoa má, uma pessoa, né, às vezes até arrogante, ou não, acho que você tem que saber do que você quer, né? O João Meme, se quiser ser feliz não case, mas se quiser fazer do outro feliz, daí se case. Certo. Isso aí, você sabe que no fim, João, é cada um que vai se fazer feliz, né? Nós podemos ajudar, colaborar para que o outro seja um pouquinho azul, complicado, mas bonitinho. Na verdade, cada um é que vai se fazer feliz. Eu acho que esse que é o grande equívoco, né? Ah, eu quero casar com alguém para alguém me fazer feliz, né?
Ou eu vou fazer o fulano feliz? Não sei, né? Eu vou tentar ser uma pessoa positiva na vida da pessoa, né? Tentar ajudar para que o outro seja feliz. Mas é ele que vai se fazer. Você sabe que às vezes a pessoa se faz de tudo, mas a pessoa não quer ser feliz. Como é que faz, né? Então é uma coisa muito pessoal. Nós temos que querer ser felizes, né? E nós podemos, nós temos essa capacidade. A nossa felicidade está nas nossas mãos, né? A Ana Isabel colocou. Exatamente, aí disse tudo, né? A felicidade está nas nossas mãos. O outro pode nos ajudar para isso. Nós podemos ajudar o outro, mas nós é que nos fazemos felizes, né? A Miriam, é muita crueldade exigirmos que o outro nos faça feliz, é verdade, é isso mesmo, né? É pedir mais do que o outro tem condição de fazer, né, Miriam? É pedir mais do que o outro pode fazer, né? Então vamos continuar aqui. Nenhum dos elementos do par conjugal estará totalmente liberado como antes da união. Cada um deverá à outra parte a atenção e o respeito, motivando a nobreza de dar satisfação dos seus atos, da participação nas realizações gratas do espírito de cooperação recíproca, sem que ninguém se sinta atrelado, forçado, coagido ou constrangido em semelhante atividade. Pessoal, então, escolheu espontaneamente, está casado ali, nenhum dos dois estará completamente livre, como antes do casamento, da união. Né? Nenhum dos dois estará absolutamente livre. Tá? Nenhum dos dois. Por quê? Porque agora há que se prestar contas um ao outro. Né? Cada um deverá à outra parte a atenção e o respeito. Né? É normal. Oi, meu amor, onde é que você estava? Eu telefonei, assim, assado. Ah, não, eu fui lá não sei o quê. Né? Passei lá num certo lugar. Normal, normal. Sem que isso se torne um problema. Né? Sem que isso se torne um interrogatório. Sem que isso se torne um ciúme, uma coisa doentia. Não, é normal isso. Tá? Sem sufocar o outro. Quero o relatório de tudo que você fez hoje, onde é que você estava, do minuto, né, das 9h40 às 9h41, né? Não, aí já é doença, né? Então, mas é normal, nós sabemos um do outro, né? É normal, nós temos que dar satisfações em alguns momentos, não, né? Por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, ou por que o outro fez aquilo ou não o outro, entendeu? É normal isso, tá? Isso faz parte da relação. Tem gente que não suporta nada, qualquer coisa que o outro pergunte já leva para o lado negativo, tá? Qualquer coisa que o outro pergunte já se sente invadido, né? Porque se acostumou a viver muito livre na vida de solteiro, onde não dava contas a ninguém, onde não prestava contas nem para o pai, nem para a mãe, nem para ninguém, né? Só que agora não é mais assim, tá? Então nós temos que lembrar que a outra pessoa está esperando em casa, às vezes preparou a refeição e a pessoa fica lá demorando, fica lá com os amigos, vai lá jogar futebol, não volta nunca, vai no bar, não volta, vai, né? Ou às vezes a esposa, né, que também não está ali muito preocupada, né, com a vida de casado. Então tudo isso não é mais como era na vida de solteiro, tá? A orquídea, puxa, isso parece sufocante, mas existe bastante casais nessa situação, né? De ficar um cobrando muito o outro, né? Então, mas quando a gente vive bem, com respeito, um com o outro, não precisa tanta cobrança e também não precisa preocupação um com o outro, no sentido de ficar muito querendo sufocar o outro, né? Porque a coisa vai natural, né? Naturalmente nós vamos nos acertando, né?
Dudu, fora os que passam a noite fora, bêbados, com os amigos, né? Ou até com outros, né? Exatamente. É isso aí. Isso é um jeito mais fácil aí de acabar com o relacionamento, né? De destruir, né? O vínculo, né? Então vamos lá. A liberdade dos cônjuges é inegável, sem que tal liberdade redunde em irresponsabilidade, em leviandade ou loucura, capazes de injetar os vírus de revolta e ódio, os bacilos do desespero ou da mágoa, do tédio ou da indiferença, que destroçarão a construção matrimonial. Né? Estão vendo? Quer dizer, isso acaba destroçando a união matrimonial. Né? Por quê? Porque quando as pessoas se sentem muito livres, né, e não prestam contas nenhuma, só fazem o que querem, e às vezes até por pirraça, para deixar o outro nervoso mesmo. Né? E um faz uma coisa para o outro, e o outro faz uma coisa para um, e fica lá, né, um fazendo pirraça para o outro. Né? Só que isso só vai fazer por destroçar o relacionamento. Tá? Aí ela continua dizendo aqui, né? Urge no contexto da sociedade familiar que os moços e as moças sejam educados para essa tão grandiosa realização, sem os machismos ou feminismos da moda. Tá? Então urge que a gente seja educado para o relacionamento, para a vida familiar. Nós sejamos educados para o matrimônio. Coisa que no passado se preocupava mais, hoje se preocupa muito pouco com isso. Né? Em educar os filhos para essa experiência. E a primeira educação começa em casa, os exemplos que os adultos dão, né, para os filhos. Qual é a imagem de casamento, de pai, de mãe, de estrutura familiar que se dá hoje? Né? Então começa daí a questão. Sem os machismos e sem os feminismos. Porque hoje, ainda, né, por um lado você vê pessoas muito machistas, ainda naquele estilo tradicional, né, do homem pode tudo, a mulher não pode nada, a mulher, a Amélia lá que fica cuidando, né, faz tudo ali sozinha, trabalho de casa e tudo mais, e o homem nada. Né? Ou é o inverso, né? Ou a gente vê aí os feminismos, né, também não proporcionando o equilíbrio que a gente precisa, né? A Ju, Ale, mas antigamente tinha tanta ideia deturpada, né? Estimulava os filhos, homens, a correr atrás das cabras dos outros, né? Certo, ok. Vai lá, Ju, pode subir, vai lá. Vou passar o microfone para a Jo, ela vai falar, daqui a pouquinho a gente retorna então. Ô Ju, é o seguinte, aqui se eu erguer o som aqui, porque o pessoal tem gente no Facebook lá, tá? Na verdade, se eu passar o microfone aqui, e se eu erguer, eu tô com o som todo abaixado aqui. Se eu erguer o som, vai dar uma microfonia danada lá pro Facebook, tá? Então é melhor. Tem umas 7 pessoas lá assistindo também, no momento, então é melhor não passar não, tá? Mas coloquem na tela, a gente vai conversando aí, ok? Muito bem, então vamos ver daqui. A Miriam colocando aqui, sonho com um dia no qual nos libertaremos nessas culturas que regem aquela frase, toda mulher é assim, todo homem é assim. Ok, vamos ver aqui então a continuação, né? Então, sem os machismos ou feminismo da moda, sem expressão de verdade, de seriedade, uma vez que não encontram bases na verdade educacional, mas na onda avassaladora de sombras
que se abate sobre a instituição familiar na atualidade terrena, né? Então, somente seguir machismo e feminino não adianta, não serve para nós, né? O que serve é o discernimento, é o bom senso, é o respeito, né? É a educação que nós tenhamos uns com os outros, né? Ah, Ju, era isso que eu ia dizer, que antes tínhamos também no tempo antigo a educação errada. Não só a internet hoje educa mal, mas de hoje em diante, com conceitos de respeito humano ao outro, independente do sexo, vamos educar de fato. Não é que antes era melhor. Em alguns aspectos, talvez no passado se respeitasse ainda algumas necessidades. Outras eram desprezadas, né? Hoje a gente vê se desprezar algumas coisas que no passado eram melhor, né? Hoje são valorizadas outras coisas, a gente até cresceu em alguns aspectos, mas algumas questões do passado são desprezadas hoje, né? O que não é bom. Por exemplo, bem ou mal, antes a mulher estava mais presente na educação dos filhos. Tá? A mulher estava mais presente. Então, isso ajudava na estrutura familiar, né? Aí nós saímos disso para uma situação em que ninguém mais está presente na educação dos filhos, né? Se existia o excesso para com a mulher e a mulher acabava ficando, né, quase que exclusivamente só em função da casa e dos filhos, hoje ninguém fica. Esse é o problema, entendeu? Então, por um lado melhorou para a mulher em termos de liberdade, no sentido assim, a mulher hoje a mulher se realiza mais em vários sentidos. Só que infelizmente caiu-se no extremo e a família acabou perdendo com isso, né? O homem continua muitas vezes omisso, alheio, né? E a mulher hoje em dia acompanha o homem nessa omissão e nesse alinhamento, tá? É lógico que aqui a gente não coloca todas as mulheres, né? Obviamente que nós não estamos generalizando. Agora, essa é uma questão social, né? Uma questão social que tem ocorrendo. Por exemplo, tem muitos lugares que já estão pagando para as mulheres ficarem em casa, né? Na Suíça, por exemplo, se paga para a mulher ter filhos. O Estado banca, eu sei porque a gente tem conhecidos na Suíça lá, o Estado banca um X, né, de por mês lá para que a mulher tenha filhos. Por quê? Porque já perceberam que o caminho que estávamos indo, daqui a pouco não ia ter mais criança, né? Os países ficando velhos, a população ficando velha, e daqui a pouco não só ia ter velho. Quem que vai trabalhar para manter os idosos, né? Então, aí a gente vê já o caminho contrário do caminho que tinha sido feito, né? Não que a mulher tem que sair para trabalhar a todo custo, porque isso é moderno, isso é feminino, o feminismo, né? E tem que ser assim, porque a mulher não pode ficar em casa. Não é que não pode ficar em casa, né? Eu acho que se desprezou muito a função maternal, se desprezou, né, tudo que a mulher fez, né? Em casa, né, e pode fazer, assim como o homem, de cuidar da casa, né? Então, e entrou-se nesse modismo aí, né, de que a mulher tem que sair para trabalhar, porque senão ela se sente inferior às outras mulheres, né? Então, hoje a gente precisa usar o bom senso, né? Hoje a gente precisa usar o discernimento. Tudo é equilíbrio, exatamente, Miriam. Tá? Vamos continuar aqui, né? Ser homem ou mulher nas engrenagens da reencarnação são posições escolhidas ou sugeridas no mundo dos invisíveis, a fim de que o espírito possa desempenhar-se bem no conjunto dos seus compromissos do progresso. Para ambos, há compatíveis desempenhos, estabelecendo que um não é mais importante que o outro perante a visão do Criador. Todos somos convocados pelas leis do infinito ao avanço moral, ao crescimento intelectual, ao desenvolvimento de todas as virtudes potenciais do íntimo, né? Só que aí tem uma questão, né? Está dizendo, olha, o homem e a mulher escolheram,
as posições em que estão. Ou foi sugerido pelo alto, mas aceitaram, era necessário a vivência de ser masculino ou a vivência de ser feminino. Agora, a mulher, ela tem estrutura, né, para gerar a vida. E nada vai mudar essa realidade. A Joana de Angelis coloca no livro Encontro com a Paz e a Harmonia, né, as mudanças benéficas no organismo da mulher, até no psiquismo da mulher, no exercício da maternidade, mudanças muito positivas. Talvez não se tenha a mesma estética de antes, né? Talvez aí tem um medo muito grande das mulheres, né? Talvez não tenha mais o corpo adolescente de antes, né? A gente está numa sociedade que não quer perder o corpo adolescente. Não quer perder de jeito nenhum o corpo adolescente. Não quer amadurecer, não quer passar a ser mulher de fato, a ser homem de fato, né? Então fica se conservando esse corpo adolescente, né? Fugindo da maternidade, fugindo da experiência, às vezes até do próprio casamento, né? Da estruturação de uma família, tá? Mas a mulher veio com essas condições, tá? Então a gente não pode esquecer isso, né? E a mulher, então, cabe a ela uma função mais específica, né? Inclusive a Joana fala, né, da relação com os filhos, da importância principalmente da mãe, não desvalorizando a importância do pai, tá? Então, existem vários fatores aí que não podem ser esquecidos, né? A Orquídea está dizendo, no meu ponto de vista, a mulher trabalha fora, tem que ser por verdadeira necessidade. Isso às vezes prejudica bastante a educação dos filhos, né? A própria Teresa de Brito, ela vai falar que, ó, se for necessário, se for viável e oportuno, que a mulher trabalhe fora, se for viável e oportuno, né? Mas o que a gente vê, muitas mulheres fugindo do ambiente doméstico, fugindo do contato com os filhos, gente. A gente vê muito isso. As mulheres pagam para alguém cuidar dos filhos porque elas não suportam, porque elas querem a vida de antes de ser mãe, não suportam cuidar de filhos. Mas por que os teve, então? Eu não estou falando para não ter, mas eu estou falando assim, bom, já que entramos nessa, vamos entrar de cabeça. Não é? Vamos entrar de cabeça, vamos nos permitir vivenciar o papel maternal. Às vezes a pessoa entra ela tem filho, mas não quer viver do papel maternal, a função maternal, né? É muito importante a gente se permitir vivenciar desses papéis, né? Mas tem mulher que foge da casa, foge dos filhos, né? E aí não há crescimento, aí não há desenvolvimento, tá? Pessoal, ela não aproveita aquilo que poderia aproveitar para se desenvolver, né? O Dudu, aí a creche ou a babá dão uma falsa educação a essa criança que fica em casa sem sua mãe, né? Isso, mas aí entram mesmo essas figuras aí de creche, babá, né? Que deveriam ser muito menos. Eu ainda acho as creches hoje um mal necessário, tá? Eu ainda considero a creche como um mal necessário, tá? A Teresa de Brito aqui ela fala, evitemos colocar os filhos em creches, pré-maternais, maternais, né? Evitemos ao máximo esse tipo de situação. Mas surgem várias justificativas aí para isso, né? A maior justificativa é a justificativa, mas eu quero dar o melhor para o meu filho. Nós temos que analisar, peraí, há uma necessidade de fato, às vezes a pessoa é solteira, mãe solteira, às vezes não tem outro jeito, vai ter que trabalhar, é um sacrifício que faz, é o filho que é sacrificado também, mas o que a gente mais ouve, não, mas eu quero dar o melhor para o meu filho. Só que às vezes o marido trabalha até teria condição de bancar, mas o melhor, na verdade, é uma porção de coisas supérfluas que ficariam em segundo plano diante do amor, diante do cuidado, diante do acompanhamento do filho, que seria o melhor
investimento que se faria, né? E seria o melhor que a gente pudesse dar, tá? Porque é o que as crianças mais querem, é a companhia do adulto, é o cuidado do adulto, o que elas mais precisam, né? E não é um monte de doce e brinquedo e passeio, não é isso. O mais importante é a presença, pelo menos nos primeiros anos de vida, né? 4, 5 anos, pelo menos, no mínimo, né, gente? Tá? Então vamos lá. Hemos de transformar machismo e feminismo em hombridade, em respeito e nobreza de caracteres, tanto do elemento masculino quanto do feminino. Ser homem ou mulher nas... Ah, isso aqui já foi, né? Isso aqui já foi. Ok, tá certo. Então aqui agora, né? Quando a mulher valorizar-se sem presunção e banalidades. Quando a mulher valorizar-se sem presunção e banalidades. E o homem considerar-se sem orgulho e prepotência, unir-se-ão como irmãos que, identificados com a necessidade de ultrapassar-se, dar-se-ão as mãos, apoiando um ao outro na empresa conjugal. Tá? Então a mulher valorizar-se sem presunção e banalidades, e o homem sem orgulho e prepotência. Né? Que são as coisas, talvez, para ela falar assim, talvez sejam as coisas mais comuns, tanto em um quanto em outro. Né? E aí nós vamos nos dar as mãos, né? Apoiando um ao outro na empresa conjugal. Né? Que não é uma disputa. Não é uma disputa. Quem é mais livre do que o outro, quem pode mais do que o outro, né? Quem ganha mais do que o outro, não é uma disputa. É uma ajuda mútua. Né? A orquídea colocando: me dói o coração entregando uma criança de meses aos cuidados de estranhos. Né? A Teresa de Brito ela vai falar aqui, né, tem um certo capítulo que ela vai falar aqui para não colocarmos as nossas crianças na mão de desconhecidos. E mesmo familiares, somente com as pessoas que a gente confie. Você vê? Mesmo familiar, somente com as pessoas que a gente confie. Então, só nisso aí, imagina o desvio que a gente está hoje, que a sociedade está hoje, né? E aí que a gente vê reportagens, né? Não somente criança, né? Mas até adultos, até idosos, a gente não pode fazer isso hoje, porque a gente vê aí, né? Depois as pessoas ainda gravam para mostrar, né? A agressão, né? Tem babás aí que acabam dando sonífero, acabam dando álcool mesmo para a criança dormir, para não dar trabalho, e os pais não estão nem sabendo. Tá? A criança dorme o dia inteiro. A criança dorme o dia inteiro, fica uma gracinha. A hora que você vai ver, a empregada, a babá, tá lá dando bebida, colocando bebida na mamadeira para a criança não dar trabalho. Tá? Então, pessoal, isso é muito sério, tá? Cuidar de crianças é a atividade mais importante que existe no mundo. No livro Nosso Lar, fica muito claro isso, né? Quando fala assim, que a dona Laura falando lá que quando ela tem crianças para cuidar em casa, ela ganha o triplo, ela ganha 2, 3 vezes mais o horário dela, porque é uma atividade de grande importância, que os espíritos já valorizam muito. Aqui na Terra a gente desvaloriza muito, né? Então vamos lá. A meditação, a oração em conjunto, a procura do bem em toda parte, o exercício da tolerância, da paciência, da indulgência, sem agastamentos, auxiliarão a paz no lar, de modo formidável. Né? Meditarmos juntos, né? Orarmos em conjunto, buscarmos o bem, exercitarmos tolerância, paciência, tudo isso vai ser ótimo para a família. Né? E o último parágrafo aqui: enquanto nas realizações venturosas do verdadeiro amor, que não se pode reduzir às trocas hormonais do leito comum,
Os parceiros da construção conjugal se exercitarão na prática da liberdade responsável, que evitará os processos desgastantes e corruptores, fomentando então as bênçãos de harmonia e ternura que cada um dos consorciados merece viver. Né? Então, o casamento não pode se reduzir apenas às trocas hormonais, né? Isso nós sabemos, né? Que não adianta ser só o sexo, né? É preciso que haja muito mais do que isso, em termos de respeito, de companheirismo, né? Exercício dessa liberdade que temos, mas que não podemos abusar, né? Muito bem, pessoal, nós finalizamos aqui então. Semana que vem nós vamos falar sobre separações e consciência, tá? Então é um tema também que eu creio que é bastante interessante, importante, né? Já que em muitas ocasiões acaba sendo o resultado final aí, né? A separação. E muitas pessoas hoje se separam. Então é algo bem importante a gente estudar sobre isso, tá? Semana que vem então a gente continua, tá bom? Então fiquem com Deus. Um abraço aí, Ju, Maria, Wagner, Florzinha, João, Dudu, Regina, Val, Zélia, Larissa, Marcelo, Honório, Miriam, Ana Isabel, Isabela, Orquídea, Zeca, Sandra e Jandira. Fiquem com Deus. Um abraço também pessoal do Facebook, quem estiver lá. Também um grande abraço e até o próximo estudo, tá? Lembrando que amanhã, 8 horas da noite, às 20 horas, nós temos estudo de psicologia transpessoal, né, aqui nessa salinha, e também pelo Facebook. E amanhã cedo tem estudo aqui também, né, Ju? O estudo do livro, qual que é? O Sexo e Destino, Ju? Acho que é o Sexo e Destino, né, que vocês estão fazendo? De manhã, né? Sexo e Destino, do André Luiz, né? Então tá bom. Então um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.